de Deus em Apocalipse, capítulo 3. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo de número 3. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Eu quero ler com você a partir do verso de número 1. O livro do Apocalipse, capítulo de número 3. O verso de número 1. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andaram de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será, assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fecha os teus olhos, Pai, te louvamos pela tua palavra. Queremos pedir, Espírito Santo, que o Senhor possa ministrar ao nosso coração essa noite. Que todo ladrão da palavra seja repreendido e que o teu Espírito tenha liberdade de falar ao nosso coração. Que a tua palavra venha diante de nós como semente em terra fértil e produza o fruto pela qual ela foi enviada. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Glórias seja dada ao Senhor Jesus. Queridos, nós estamos falando alguns dias, durante alguns domingos, sobre as igrejas do Apocalipse. Essas igrejas que nos traz alguns ensinamentos, que nos traz algumas reflexões com relação ao propósito de Deus para nossas vidas. Amém? Quem está me ouvindo, diga amém. Posso pregar? Me ajude com as crianças em nome de Jesus. Vamos voltar agora o nosso coração para a palavra de Deus. Se nós formos olhar para a cidade de Sardes, nós vamos perceber que essa cidade era uma cidade importante no mundo antigo. Chegou em algum momento a ser a capital do reino da Lídia, reino esse que ocupava parte da então atual Turquia. E quando nós vemos a carta do apóstolo João a essa igreja, a igreja de Sardes, esta igreja já não vivia mais o seu tempo de glória como antes. Esta igreja já não vivia mais o seu tempo de glória como em outros tempos. A Bíblia vai revelar alguns pontos interessantes que Jesus vai escrever para esta igreja, a igreja de Sardes, uma das mais difíceis repreensões em que podemos perceber dentro dessas igrejas, a qual o Senhor traz algumas instruções. É verdade que essa cidade continuava sendo um ponto importante para a história, um centro político e cultural de muita importância, mas não estava vivendo seus melhores dias de glória. Nós encontramos pela arqueologia nesta cidade um templo que era o 4º maior templo do mundo antigo, a deusa Artemis, que era então a deusa Diana dos romanos. E a adoração a esta deusa era algo muito forte. Essa deusa que era considerada a deusa da vida selvagem, da caça, da fertilidade, inclusive a deusa da lua. E Jesus vai olhar para esta igreja e, como nas outras, ele vai se apresentar. Ele vai dar uma introdução à carta
colocando a si mesmo como aquele que está ditando. Jesus, ele vai dar a descrição dele mesmo como o autor da carta, e ele vai dizer: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Diga comigo: 7 Espíritos de Deus. Quando nós lemos isso, isso nos faz pensar, porque nós cremos na Trindade, no Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas conhecemos e sabemos que só existe um Espírito, só o Espírito Santo de Deus. Mas quando olhamos para Jesus se apresentando na carta à igreja de Sardes, ele vai dizer: eu sou aquele que carrega, que tem os 7 Espíritos de Deus. Nós vamos encontrar isso algumas vezes no Apocalipse, a Bíblia apontando para esses 7 Espíritos de Deus. Mas se nós conhecemos e sabemos que só existe um Espírito, e esse é o Espírito Santo, porque a Bíblia está falando que Jesus tem em si os 7 Espíritos de Deus. Se nós formos olhar na palavra de Deus, existe algo chamado numerologia bíblica. Números têm um propósito na Bíblia. Nenhum número na Bíblia está ali por acaso. O número representa algo, e quando nós olhamos para a Bíblia, o número 7, o 7 representa plenitude, algo pleno, completitude. E quando Jesus está dizendo: eu sou aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, ele está dizendo: eu sou aquele que tem o Espírito de Deus de forma plena. Eu sou aquele que tem o Espírito de Deus na sua plenitude, na sua totalidade, na sua completitude. E quando olhamos para a Bíblia, nós vamos entender que este 7 não fala só da ação plena do Espírito Santo de Deus, mas a Bíblia também revela de que forma são essas 7 ações do Espírito Santo. Se nós formos ler a Bíblia em Isaías capítulo 11, versículo 1 e 2, a Bíblia vai dizer no profeta Isaías: eis que um ramo surgirá, do tronco de Jessé e das suas raízes um rebento brotará. O Espírito de Yahvé, o Senhor, repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que traz conselho e poder. O Espírito que proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor do Senhor. Quando nós olhamos para Isaías e vemos Isaías profetizando a respeito do Messias, profetizando a respeito de Jesus, Isaías vai dizer: estará sobre ele o Espírito do Senhor, e vai demonstrar a atuação do Espírito do Senhor sobre a pessoa de Cristo. E esse Espírito, o Espírito Santo de Deus, ele age na nossa vida de forma plena, nos dando sabedoria, nos dando entendimento, nos dando conselho, nos dando poder, verdadeiro saber, amor e temor. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: o Espírito Santo de Deus não quer atuar por parte em sua vida. O Espírito Santo de Deus não quer atuar por metade na sua vida. O Espírito Santo de Deus quer atuar de forma plena em você. Pois o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dos mortos, o ressuscitando, esse mesmo poder foi dado à sua igreja. E esse poder vem por meio do Espírito Santo de Deus. Deixa eu dizer uma coisa, querido. Muitos de nós não vivemos a plenitude do Espírito, pois não deixamos com que Ele trabalhe na nossa vida segundo a sua vontade. O Espírito Santo de Deus quer nos proporcionar sabedoria, entendimento. A palavra entendimento aqui no hebraico é discernimento. O Espírito Santo quer fazer com que nós venhamos discernir as coisas, discernir a ação de Deus e a ação de Satanás. Quantos crentes hoje em dia estão enganados pela ação de Satanás? Quantos crentes estão vivendo uma vida de engano porque Satanás os engana e ele não tem o discernimento de compreender as coisas de Deus? Jesus, quando anunciou a sua morte, Pedro falou: de forma nenhuma, Jesus, o Senhor fará isso. Nós não deixaremos isso acontecer. Jesus diz: para trás de mim, Satanás, que só entende as coisas dos homens e não entende as coisas de Deus. Porque para entender as coisas de Deus é preciso andar no Espírito. Paulo vai dizer que o espiritual discerne tudo, mas ninguém discerne ele. Quantas pessoas estão dentro da igreja sem discernimento? Satanás ciranda na sua casa, Satanás ciranda na sua família, Satanás faz o que quer e ele não consegue perceber que o diabo está agindo dentro da sua própria casa. O Espírito Santo de Deus quer atuar em nós de forma plena, trazendo em nós o conselho, trazendo em nós, segundo Isaías, o poder. Diga para o teu irmão: na sua vida há poder. Há poder nas nossas vidas, irmãos. Há poder em nós.
Nós estamos muitas das vezes com os olhos vendados e não conseguimos enxergar o poder de Deus sobre a nossa vida. Deixa eu te dizer uma coisa, o Espírito Santo de Deus quer atuar sobre a sua vida de forma plena, e Ele quer manifestar sobre você o poder dEle. Nós cremos sim no Jesus que salva, nós cremos sim no Jesus que nos leva para o céu, mas às vezes não cremos no Jesus que nos dá poder, e esse poder o Senhor Jesus quer manifestar sobre nós. Ele quer manifestar em nós o amor, Ele quer manifestar em nós o temor. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Quantos de nós já não temos mais o temor a Deus? Quantos de nós já não tememos ao Senhor? Deixa eu dizer uma coisa. Às vezes me parece que o diabo tem mais juízo que muito crente. Que isso, pastor, que o senhor está dizendo? Às vezes parece que o diabo tem mais juízo que muitos que estão dentro da igreja. Porque a Bíblia vai dizer que os demônios creem em Deus e estremecem de medo na sua presença. E nós como agimos? Agimos muitas das vezes sem o temor do Senhor. Não tememos ao Deus que é poderoso para fazer todas as coisas. Não nos colocamos diante dele com reverência. Paulo entendia muito bem a manifestação plena do Espírito Santo de Deus sobre a igreja. É por isso que ele vai dizer em Efésios capítulo 1, versículo 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Paulo entendia esse mover do Espírito. Paulo entendia a plenitude do Espírito, e é por isso que ele ora para que a igreja receba o Espírito de sabedoria e o Espírito de revelação. É um mesmo Espírito, é o Espírito Santo atuando de formas diferentes na vida do crente. É o mesmo Espírito atuando de formas diferentes na vida da igreja. E eu quero te convidar nessa noite a abrir o coração e deixar que o Espírito Santo haja de forma plena na sua vida. Nós retemos muitas das vezes a ação do Espírito Santo de Deus. Paulo vai dizer em 2 Timóteo 1,7: porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, espírito de amor, espírito de equilíbrio. É um só Espírito, mas atua de formas diferentes na vida da igreja. E é o que Jesus está dizendo: este poder está sobre mim, eu sou aquele que carrega os 7 Espíritos de Deus. Eu sou aquele que carrega a plenitude do poder do Espírito Santo. Nós precisamos clamar pela ação plena do Espírito Santo de Deus na nossa vida, irmão. Nós precisamos voltar a clamar pela ação plena do Espírito Santo de Deus em nossos corações. Precisamos abandonar a religião e voltar-nos para o Senhor com o coração contrito e quebrantado, para que o Senhor tenha liberdade de agir em nosso meio de forma plena. Nós não podemos nos conformar, irmão, e viver uma vida rasa e superficial. A nossa vida tem um propósito. A sua vida tem um propósito. E qual é o propósito que Deus tem na sua vida? Para você descobrir isso, você vai precisar se prostrar diante de Deus, para que o Espírito Santo te enche e você viva o plano de Deus sobre a sua vida. Mas parece que estamos relutando contra o oleiro e dizendo: não, a vida é minha, eu faço do jeito que eu quero e da maneira que eu quero. Mas nós precisamos deixar o Espírito Santo trabalhar em nós. Jesus vai dizer: eu tenho 7 espíritos e carrego as 7 estrelas. Ele mesmo dá interpretação para 7 estrelas em Apocalipse 1:20. Esse é o ministério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Jesus está dizendo que essas estrelas são os pastores dessas igrejas, e que eles têm esses pastores, esses obreiros em sua mão direita. Deixa eu dizer uma coisa: o Senhor Jesus é aquele que sustenta os seus obreiros em sua mão direita, e os seus obreiros são instrumentos dele para que o Espírito Santo age de forma plena no meio do seu povo. E ele quer te usar para revelar a plenitude dele em nós.
Só que Jesus vai fazer uma repreensão dura a essa igreja. Ele se apresenta como aquele que tem os 7 espíritos, porque ele sabe que só pelo Espírito nós podemos estar vivos. Só por meio da atuação do Espírito Santo de Deus é que nós podemos estar vivos. Só que Jesus vai dizer para esta igreja que conhece as suas obras. E ele vai dizer: olha, você tem nome de que vive, mas está morta. Você tem nome de que vive, mas está morta. Que dura repreensão. Jesus combate de frente com essa igreja, porque essa igreja demonstra algo que ela não é. Essa igreja vive uma vida que não reflete a realidade do seu coração. Essa igreja vive uma vida religiosa, vive uma vida que demonstra algo que de fato não é. Carrega um nome, carrega uma fama, carrega um título, mas que de fato não reflete a sua verdadeira natureza. Jesus vai combater duramente, porque esta igreja construiu uma fama. Ela aparentava ser uma igreja viva, ela aparentava ser uma igreja saudável, ela aparentava ser uma igreja cheia da presença de Deus, mas Jesus disse: vocês parecem, mas não são. Sabe qual é o perigo, irmãos? Nós vivemos uma vida na igreja parecendo ser uma coisa que nós não somos. O grande perigo é nós vivemos uma vida construindo uma fama, construindo uma imagem que não reflete aquilo que nós somos. Jesus combateu duramente os fariseus. Ele vai dizer em Mateus capítulo 6, versículo 5: e quando orares, não sejais como os hipócritas, pois que apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem admirados pelos outros. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Jesus combateu duramente os fariseus, dizendo: deixe de hipocrisia, parem de mostrar aquilo que vocês não são. Parem de procurarem admiração. Parem de procurar status. Parem de viver uma vida de hipocrisia. Jesus combateu duramente os fariseus. Ele disse em Lucas 11:43, na versão ampliada: ai de vós, fariseus, pois amais os melhores lugares nas sinagogas, e amais ser saudados, e que vos façam reverência nos mercados públicos. Ai de vós, fariseus, que tentam manter uma aparência de religioso, tentam manter uma aparência de bom crente, tentam manter uma imagem de algo que não é. Irmãos, nós podemos tentar enganar o homem, mas a Deus ninguém engana. Mas sabe qual é o maior perigo? É que às vezes a gente não tem intenção de enganar os outros, mas nós estamos enganando a nós mesmos. Porque Tiago vai dizer: aquele que ouve a palavra e não pratica, engana a si mesmo. Talvez você diga: pastor, eu não tenho intenção alguma de enganar a ninguém. Mas você está enganando a você mesmo, porque você ouve, mas não dá crédito. Você ouve, mas não muda de vida. Você ouve, mas não muda de prática. Você ouve, mas continua a mesma coisa. E vem para a igreja, e canta ao Senhor, e louva ao Senhor. Mas a vida não muda. Você está vivendo uma vida que parece ter vida, mas não tem, porque não há mudança. Precisamos despertar, irmão, porque o céu é uma realidade. Não podemos viver uma vida de aparência, uma vida religiosa, uma vida pautada pelo legalismo, uma vida pautada pelos méritos próprios, irmãos. Sexta-feira agora estive ministrando em Portimão, e eu falei justamente sobre Moisés. Algo que a gente se engana, querido, quando nós vemos aqueles filmes, aquelas novelas que falam sobre Moisés e sobre a história de Moisés. Moisés, quando desce do monte Sinai, ele desce com um rosto resplandecente, o seu rosto brilha, porque ele viu a glória de Deus. E quando o rosto de Moisés brilha, ele desce do monte, o povo fica espantado, porque o rosto de Moisés iluminava, o rosto de Moisés resplandecia.
E a gente pensa que Moisés colocou um véu para cobrir o resplendor da glória de Deus. Nós pensamos que Moisés colocou um véu porque as pessoas não conseguiam suportar o brilho do seu rosto. Nós pensamos que Moisés colocou um véu sobre o seu rosto para não incomodar os olhos daqueles que ouvem. Mas a Bíblia vai dizer, você pode ir lá em Êxodo, vai retratar justamente que Moisés falava com o povo com o rosto descoberto, profetizava ao povo a palavra de Deus com o rosto descoberto, e o rosto brilhava. E depois que ele falava com o povo, ele cobria o rosto, ia para Deus, orava e buscava, e voltava com o rosto resplandecente. Ele falava com o rosto descoberto, mas depois que acabava de falar, ele cobria o rosto novamente. Agora você sabe por que Moisés cobriu o rosto? Paulo vai denunciar a Moisés. Em 2 Coríntios 3,13, Paulo vai dizer, nós não fazemos como Moisés, que cobriu o rosto com um véu, para que os israelitas não pudessem ver que o seu brilho estava desaparecendo. Sabe por que Moisés cobriu o rosto? Porque ele estava falando e o rosto estava brilhando. Ele estava profetizando e o rosto estava brilhando. Mas em algum momento o brilho começava a ir embora. Em algum momento o brilho começava a desaparecer. E Moisés pensando, se eles veem que o meu brilho está acabando, eles vão pensar que eu estou em pecado, vão pensar que eu estou fazendo alguma coisa errada. Então deixa eu colocar o véu, para eles não ver que o brilho acabou, para eles achar que eu ainda estou brilhando, para eles achar que ainda tem brilho sobre mim, e na verdade já não tinha mais nada. Paulo está dizendo, nós não somos como Moisés, que está tentando mostrar uma coisa que já não tem, que está tentando viver de aparência e na verdade não é nada daquilo que está dizendo. O brilho já foi embora, a glória já foi embora, o poder já foi embora, mas há um véu cobrindo. Não podem ver que acabou a glória. Nós não somos como Moisés, que cobrimos o rosto para mostrar uma coisa que não é. É isso que Jesus está dizendo à igreja de Sardes, vocês parecem vivos, mas estão mortos. Pastor, que palavra dura num dia tão feliz e tão especial. Irmãos, se tem uma coisa que eu não abro mão, é da palavra de Deus. Ela tem a primazia nesse altar. Já nos alegramos com as comemorações, vamos nos alegrar com a mesa do Senhor, mas na hora da palavra é o momento que Deus está falando conosco. Precisamos viver uma vida verdadeira diante da presença dEle. Não podemos viver uma vida de aparência. Se o brilho for embora, dobre o joelho e clame a Deus. Se você se afastou, clame a Deus e Ele te renovará. Se você tropeçou, clame a Deus, Ele colocará você de pé de novo. Mas não viva uma vida mostrando aquilo que não é. Pois a verdade é que todos nós somos fracos, mas com Deus nós somos vitoriosos. Todos nós somos fracos, irmãos. Todos nós somos incapazes de viver uma vida com Deus por nós mesmos. Só o Espírito Santo pode trabalhar em nós. É por isso que Jesus está dizendo, eu sou aquele que tem os 7 espíritos. Porque se você deixar o meu Espírito Santo trabalhar na sua vida, você sozinho não pode, mas com o meu Espírito você vai vencer. Você na sua força você não consegue, mas com o poder do meu Espírito, de sabedoria, de temor, de poder, de glória, você vai viver uma vida diferente. Quantos estão vivendo como Naamã? 2 Reis 5:1. Naamã era chefe do exército, rei da Síria. Era um grande homem diante do Senhor e de muito respeito, porque ele e o Senhor deram livramento aos sírios. E ele era um varão, um homem valoroso, porém leproso. Um homem que construiu uma fama, um homem que construiu uma imagem, um homem que era reconhecido, respeitado, um homem valoroso, porém leproso. Pois toda a fama que ele construiu não refletia aquilo que ele era. Aleluia. Glória a Deus. Tem nome de que vives e está morto. A palavra morto no grego é nekros, que era usado não só para falar de morte física, mas também era uma metáfora para a morte espiritual.
Quantas vezes estamos dentro da igreja, parecendo ter vidas, mas estamos mortos espiritualmente? O Senhor te chama para a vida de verdade. O Senhor te chama porque Ele tem vida para você. E o Espírito Santo pode te ajudar a vencer esse pecado, pode te ajudar a vencer essa luta, pode te ajudar a vencer essa dificuldade. Paulo vai dizer em Colossenses 2,13, na versão fácil de ler: vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados e porque não tinham recebido a circuncisão que é feita por Cristo, mas Deus lhes deu vida junto com Cristo e lhes perdoou todos os pecados. Enquanto você estiver em Cristo, você terá vida. Enquanto você olhar para Cristo, você terá vida. Enquanto você abrir o coração para Cristo, você terá vida. Enquanto você não agir na sua força, mas na força de Deus, você terá vida. Enquanto você quebrantar o seu coração nos pés do Senhor, você terá vida. Mas enquanto você viver uma vida de aparência, na verdade, você estará mostrando para o Senhor que você está morto espiritualmente. Deus quer que você tenha vida de verdade. Deus quer manifestar a plenitude do seu Espírito sobre nós. Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, e lá nós temos vida. Jesus disse em João 10,10, o ladrão veio matar, roubar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida em abundância. É interessante que a gente pensa na vida eterna só depois da morte. Como que eu herdo, ou como que eu vou herdar a vida eterna? Só depois que eu morrer. Mas na verdade, enquanto estamos vivos, estamos vivendo parte da vida eterna. Porque o dia que morrermos, o nosso corpo irá para o pó, mas a nossa existência continuará com Cristo. A nossa alma e o nosso espírito continuará bem vivo com o Senhor. E é por isso que Jesus diz: quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Porque aqueles que creem em Jesus não passam pela morte. Se a morte é a inexistência, com Cristo nós permanecemos vivos. Ainda que temporariamente sem o corpo, com Cristo permanecemos vivos para sempre. Nós podemos gozar da vida eterna aqui na terra, já estamos vivendo parte dela, pois estamos caminhando em direção às mansões celestiais. Lá é a nossa casa, lá é o nosso lar. Agora, tentar viver uma vida dissimulada, tentar viver uma vida de engano, isso não nos fará chegar a lugar algum. A não ser que venhamos nos arrepender diante de Jesus e clamar pela sua misericórdia. Tens nome que vives e estás morto. Qual a sua condição essa noite? Qual é a nossa condição essa noite? Será que Jesus, ao olhar para nós, diante dele, nós estamos vivos ou mortos? A gente pode parecer vivo diante da igreja, pode parecer vivo diante das pessoas, pode parecer vivo no nosso trabalho, pode parecer vivo em qualquer lugar. Mas o que importa é aquilo que Deus vê de mim. Aquilo que eu me apresento diante de Deus. Carrega um nome que vive. Construiu uma fama, construiu um nome, mas está morto. Paulo disse algo interessante. Ele falou: tudo que para mim era ganho, tudo que eu construí, em outras palavras, ele está dizendo, tudo que eu construí, toda a minha fama, fui instruído por Gamaliel, tudo que eu tinha de valor em mim, eu considero esterco para que Cristo seja glorificado em mim. Tudo que eu tenho de valor, tudo aquilo que eu construí, todo o nome que eu construí na minha vida inteira, diante de Deus, qual o valor que esse nome tem? Eu preciso morrer para mim mesmo, para que Cristo viva em mim, irmãos.
Eu não posso ter a minha vida como preciosa se eu quero de fato viver uma vida com Cristo. Jesus disse: aquele que quer ganhar a sua vida vai perder, mas aquele que quer perder a sua vida, por amor de mim, esse vai ganhar. Deixe que essas palavras entrem no seu coração. Deixe que o Espírito Santo te traga vida essa noite. Deixa que o Espírito Santo te levante mais uma vez. Deixa que o Espírito Santo renove o fogo que estava se apagando. Deixa o Espírito Santo te colocar de pé. Não tenta mostrar aquilo que você não é. Não tenta na sua força, porque você não vai conseguir. Deixe que o Espírito Santo te encha. Jesus vai dizer a essa igreja: seja vigilante, no versículo 2. É como se Jesus dissesse: olha, eu sou aquele que tem o Espírito. Eu sou aquele que tem o poder de te levantar. Eu sou aquele que tem o poder de mudar a sua vida. Eu sou aquele que tem o poder de restaurar a sua casa. Eu sou aquele que tem o poder de mudar a tua história. Mas desperta. Seja vigilante, esteja atento. Algo que a igreja do século 21 perdeu, a vigilância. Nós não vigiamos mais, irmãos. Nós não vigiamos mais. Nós não vigiamos no que pensamos, nós não vigiamos no que falamos, nós não vigiamos no que vemos, nós não vigiamos no que olhamos, nós não vigiamos a forma que agimos. Quantas das vezes você parou e viu que estava pensando algo que não devia e repreendeu? Quantas das vezes você falou algo que magoou alguém e você nem se deu conta por isso? Quantas das vezes você agiu de maneira que as pessoas foram feridas e você nem sequer se preocupou? Quantas das vezes você agiu de forma errada e isso não te incomodou? Sabe por que isso? Porque descemos da torre da vigilância e levamos a vida como se fosse a vida aqui na terra e nada mais. Só que Jesus disse em Lucas 21:36, vigiem-se a todo momento e ore para que sejam capazes de escapar de tudo que vai acontecer e de se apresentar diante do Filho do Homem. Digo para o seu irmão assim: vigie, irmão. Jesus diz em Marcos 13:37, e é o que digo a vós, e digo a todos: vigiai, prestai estrita atenção e sede cautelosos, ativos e alertas. Ainda em Marcos 13, o versículo 33, Jesus disse: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Antes de orar, Jesus fala para você olhar, para você vigiar, para depois você orar. Às vezes a gente ora, mas não vigia nada, irmão. Aí é igual um vaso quebrado, o azeite desce, mas se entorna todo pelo outro lado. Se nós abrirmos os olhos, deixa eu dizer uma coisa: aqueles que são de Cristo, o maligno não os toca. Sabe quando Satanás nos toca? Quando a gente deixa de vigiar. Sabe quando o inimigo nos toca? Quando a gente deixa de vigiar. Mas Jesus nos alerta: sedes vigilantes. Pedro vai dizer em 1 Pedro 5:8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramindo como leão, buscando a quem possa tragar. Sabe onde o diabo está, irmãos? Rodeando a cada um de nós. Irmãos, você me promete que vai me dar um abraço e falar parabéns, pastor, depois dessa mensagem, amém? Amém? Fica bravo comigo não, é a palavra de Deus. Vigiai, porque o diabo está ao derredor. Mas o diabo não está longe, ele está ao derredor, procurando uma oportunidade para nos tragar. Ele está procurando uma oportunidade para nos destruir, irmão. Se a gente entender isso, se a gente entender a verdade da palavra, o diabo não brinca, ele quer levar o máximo de pessoas para o inferno com ele.
Mas deixa eu dizer, o Senhor te chamou para a vida, o Senhor te resgatou para a vida, o Senhor te chamou para mudar a sua história, mas é preciso você estar de pé e vigilante. Abra os olhos e veja. Não, pera lá, não vou pensar isso não. Não, eu não vou falar isso não. Não, eu não vou agir dessa maneira. Não, eu não vou para aquele lugar. Não, eu não vou assim, não vou fazer desse jeito. Por quê? Porque eu estou vigilante. Eu estou fugindo da aparência do mal. Ele arma laços, ele arma bandejas, ele coloca armadilhas, mas eu me desvio delas pelo poder do Espírito Santo de Deus. E o maligno não nos toca, porque estamos enxertados na videira, ligados com Cristo, de olhos atentos. Vigiar é importante. Vir para a igreja é ótimo. Cantar é maravilhoso, pregar é bom. Mas vigiar é muito importante. Porque sem a vigilância, tudo que a gente faz se perde. Sem a vigilância, tudo que a gente faz é jogado por água abaixo. Eu me lembro, no Brasil, o irmão que, acho que já contei isso, passou 3 dias no monte, em jejum e oração. E quando desceu do monte para entrar na nossa cidade, tem uma ponte. Alguém tirou ele da graça. No momento que ele estava descendo do monte, ele acabou falando um palavrão. 3 dias de jejum e oração no monte, todo jogado fora, porque não vigiou. Porque não vigiou. Jesus está nos chamando, vigia. Ser vigilante. Por quê? Porque há muitos que estão vivendo de aparência. Há muitos que estão vivendo, de fato, demonstrando aquilo que não são. Por isso nós precisamos voltar e olhar para nós e vigiarmos, porque Jesus vai dizer para essa igreja: ser vigilante e consolida o resto que você ainda tem, porque você está morrendo. Eu acho que a igreja de Sardes foi a igreja que levou a maior repreensão, até mesmo uma repreensão mais dura do que Laodiceia. Laodiceia é a igreja morna, que não é nem quente, nem fria, mas Sardes, Jesus vai na ferida e diz: olha, vocês parecem uma coisa que não são, vocês estão mortos, por isso vigiem e passem a consolidar o resto que ainda tem aí dentro. Deixa eu dizer uma coisa, irmão, se ainda aí, aleluia, se ainda há no seu coração uma sede por Deus, se há ainda no seu coração uma chama que não se apagou, mas pastor, eu vou na igreja, eu vou no culto, eu choro, eu canto, mas aí dentro está morrendo, está se apagando. Se está sendo apagada a chama do Espírito Santo de Deus, se está sendo apagado o amor e o desejo de conhecer a Deus, irmão, segura isso com toda a sua força nessa noite, firma isso em seu coração para que você não morra por completo. É a palavra de Deus, olha, consolida esse pouco que você tem. Pastor, não tem vontade de orar, eu oro 5 minutos, oro esses 5 minutos. Pastor, não consigo jejuar, eu jejuo até as 11 da manhã, jejum até 11 da manhã. Pastor, não consigo ler a Bíblia, eu leio um versículo só, leia um versículo, mas mantenha-se firme no pouco que você ainda tem, porque Jesus virá com renovo sobre a tua vida. Não deixe que Satanás te destrua de uma vez. Isso não é morte física, é morte espiritual. Porque depois que você morrer de vez, dificilmente você voltará. Só o Senhor para ter misericórdia de nós, irmãos. Consolidar é tornar estável, é fortalecer, é tornar firme, é confirmar. Segura ainda o que você tem. Pastor, só consigo ir para a igreja nos domingos, então venha aos domingos. Mas não deixa de agarrar e de consolidar o pouco que você tem. Não deixa. Porque enquanto você, com pouca força, se manter, o Senhor é poderoso para renovar você de novo. Trazer de volta aquele amor, aquela vontade de estar na presença de Deus. Eu sou da época que faltaram um culto, meu Deus,
Depois a gente só ouvia a notícia, que glória que foi, que unção que foi. Eu ficava, por que eu fiquei em casa? Por que eu fiquei doente? Era assim ou não era, irmão? Era assim ou não era? Eu sei que vocês são crente antigo aqui. Viveram muita coisa. Era assim, faltar um culto. Meu Deus, hoje eu perdi o culto. Deve ter sido uma glória, eu queria estar lá, mas eu estou doente, eu estou passando mal, eu tinha que trabalhar. Mas ficava pensando como era bom estar na presença de Deus. Hoje em dia passa uma semana, passa 2 semanas, passa 3 semanas. Parece que a gente já não sente mais o desejo de adorar a Deus, de estar em comunhão, de viver na presença de Deus. Irmão, segura o pouco que ainda tem, porque Deus está trazendo um renovo sobre a sua vida. Reabasteça. Vigia, olhe enquanto é tempo. Corrija o que está errado. Aleluia. Jesus vai dizer para essa igreja: firma um pouco o que você tem. Aquilo que estava morrendo, segura isso. Aleluia. Paulo vai dizer em Efésios 6,15, falando sobre as armaduras de Deus e calçar os pés na preparação do Evangelho e da paz. Paulo, quando fala sobre as armaduras de Deus, ele está usando a figura de uma armadura romana. As sandálias de um soldado romano tinham debaixo da sola pregos, pontas, porque quando o soldado estava batalhando, se a sola fosse lisa, a sandália escorregava e ele caía. E com o inimigo diante dele, era morte na certa. Então ele tinha que ter pregos nos pés, para enquanto ele estivesse na guerra, com a espada, o pé estava bem firme, ele poderia lutar contra o seu inimigo, que ele não iria escorregar. Paulo está falando isso: calce o sapato da preparação do Evangelho da Paz, calce o sapato firmado, com prego, com ponta, para você não escorregar. Consolida isso, firme os seus pés, irmãos. Quando a Bíblia diz calçar os pés no sapato da preparação, preparação no grego aqui é etoimasia, prontidão e disposição. Oh, aleluia. Quando você calça o sapato da preparação, ou seja, da prontidão, eu estou pronto para guerrear e não vou cair. Eu estou pronto para lutar e não vou parar. Eu estou disposto a lutar e não vou recuar. Meus pés estão firmados em Cristo. Meus pés estão firmados na palavra. Daqui eu não saio. O diabo pode até se levantar, mas ele vai cair em nome de Jesus, porque os meus pés estão sobre a rocha. Aleluia. Deixa o Espírito Santo te tocar nessa noite. Eu sinto a presença dele aqui. Deixa ele restaurar o teu coração. Deixa ele renovar a tua vida. Deixa ele calçar os teus pés. Deixa ele te dar firmeza. Aleluia. Um escorregão pode ser fatal, irmãos. Você sabe que não há nada de bom nessa vida. Você sabe disso. Você sabe. Eu não estou pregando para novos convertidos aqui. Somos conhecedores da palavra, mas às vezes a gente precisa voltar. Para a essência do Evangelho. Pedro vai dizer em 2 Pedro 1,10 na NVI: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Quem se empenha em consolidar, em firmar a eleição, a vida com Cristo, ele não escorrega, irmãos. Ele não escorrega. Se ele se empenha e luta por isso, não, eu quero ter uma vida com Deus, eu quero viver o propósito de Deus, eu quero ter um relacionamento com Deus. Nós precisamos entender quem é Deus. E deixa eu te dizer uma coisa. A dor, ela pode nos aproximar de Deus de uma maneira inexplicável. Pois se queremos de fato viver uma vida com Deus, precisamos estar dispostos a permanecer mesmo em momentos difíceis. Lutando por consolidar o chamado de Deus em nossa vida, para que possamos viver a plenitude
do seu Espírito em nós. Por isso, Jesus vai dizer a essa igreja no versículo 3, portanto, lembre-se do que aprenderam e ouviram. Obedeçam e se arrependam. Porque se não acordarem, eu os atacarei de surpresa, como um ladrão, e vocês não ficarão sabendo nem mesmo a hora da minha vinda. Jesus está dizendo a essa igreja, olha, se vocês não acordarem, eu venho e vocês ficam. Vocês nem sequer darão conta disso. Por isso, ouçam, obedeçam e se arrependam. É engraçado porque Jesus ele deixou diversas dicas e pistas para entendermos quando ele viria. A gente pensa e fica muito firmado naquele versículo que ninguém sabe o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir, nem mesmo os anjos, nem mesmo ele, só mesmo o Pai. Mas nós não entendemos que Jesus especificamente não está falando sobre dia e hora, ou ele não sabe o dia e a hora, mas existe uma época, e ele sabe muito bem que época é essa. Ele vai falar para os fariseus, vocês sabem olhar para o céu e ver quando vai chover e não sabem identificar o dia do Senhor? Aqueles que são de Cristo não serão pegos de surpresa, irmãos, pois os sinais são evidentes para eles. Mas aqueles que estão dormindo, o Senhor virá, quando menos esperam, e ficarão com toda a sua fama, com toda a sua riqueza, com tudo aquilo que construíram, mas o Senhor os deixará para trás. Pois se o nosso nome vale mais do que o nome de Cristo em nós, nós não entendemos o Evangelho. Só que Jesus termina com uma promessa, porque ele vai dizer à igreja de Sardes que ainda há alguns poucos que não se contaminaram, ainda há alguns poucos que continuam com as vestiduras brancas, ainda há uns poucos que não se dobraram, aleluia. Eu quero profetizar sobre a cidade de Lagoa que ainda há uns poucos que não se dobraram ao pecado. Ainda há uns poucos que não sujaram as suas vestes. Ainda há uns poucos que andam com vestes brancas. Ainda há uns poucos. E Jesus faz uma promessa: ao vencedor, ele será vestido de vestidos brancos, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Aleluia. Sabe o que Jesus vai fazer com você e comigo? Sabe o que Ele tem feito conosco? O que Ele fez com o sumo sacerdote Josué, que no livro de Zacarias, o sumo sacerdote estava com vestes sujas, as suas vestes estavam manchadas, e ele estava num tribunal diante de Deus, Jesus e Satanás se levantou para se opor, para se levantar contra o sumo sacerdote Josué, para dizer para Deus, o juiz: olha, ele não pode estar na sua presença, a sua veste está suja. Mas Jesus se levanta como advogado fiel e diz: cala a boca, Satanás, porque eu tirei ele do fogo. Ele é para mim um tição tirado do fogo. O que Jesus está dizendo é: eu tirei ele do cativeiro, porque eu amo ele. E para você saber que eu amo ele, eu tiro as vestes sujas e coloco vestes novas, vestes limpas. Aleluia. É isso que Jesus faz conosco. Satanás está diante de Deus nos acusando todos os dias, mas Jesus, como nosso advogado fiel, está dizendo: arreda-te, Satanás, porque eu coloquei vestes brancas naquela igreja, eu coloquei vestes brancas naquele crente, eu coloquei vestes brancas naquele irmão, eu coloquei vestes brancas na igreja de Lagoa. Aleluia! E é nessa promessa que nós permanecemos, irmãos. Ao que vencer, o seu nome jamais será apagado do livro da vida. Tem gente que briga, teologicamente falando, se o nome pode ser apagado, se não pode, se pode ser tirado, se pode ser escrito. Irmão, Jesus está falando aqui que quem for fiel, ele não apaga o nome do livro da vida, mas pode existir uma hipótese do infiel ser apagado.
O que de fato Deus quer de nós é que venhamos ser firmes e voltar lá no início da carta, saber que Ele tem os 7 Espíritos em sua mão e que esse Espírito está nas nossas vidas para nos ajudar. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Aleluia. Se você está fraco, irmão, Jesus, Ele tem força para você. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu queria te convidar a fechar os teus olhos nesse momento e olhasse para dentro de você. Irmãos, sabe o que é maravilhoso? É que tentar na nossa força, a gente só vai descobrir que a gente não é capaz. Mas se você está aqui nessa noite fraco, triste, cabisbaixo, desanimado, clame por Ele, que Ele pode restaurar a sua vida. Ele pode te fortalecer. O Espírito Santo está nesse lugar. O Espírito Santo está nessa casa, aleluia. Clame a Ele nesse momento. Que o Espírito de sabedoria venha sobre você agora. Que o Espírito de força venha sobre você agora. Que o Espírito de poder venha sobre você agora. Que o Espírito de discernimento venha sobre você agora. Que o Espírito de temor venha sobre você agora. Que o Espírito de amor venha sobre você agora. Que você viva a plenitude do Espírito sobre você. Pois hoje Ele tem vida, Ele tem vida, Ele tem vida, Ele tem vida, Ele tem vida. Você não vai morrer espiritualmente, Ele tem vida para você. A sua vida não acabou, o diabo está te acusando, dizendo que não tem jeito, mas renda o teu coração para Ele, porque hoje Ele traz vida para você. Hoje Ele restaura o que foi perdido, Ele restaura aquilo que foi arrancado de você, Ele te coloca de pé, coloca vestes novas sobre você. Deixa o Espírito Santo te tocar nessa noite. Deixa o Espírito Santo abrir os teus olhos. Aleluia. 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 Oh, deixa esse fogo acender, deixa esse fogo acender. Volta a falar em língua estranha. Volta a chorar na presença dEle. Volta a sentir o seu corpo arrepiado na presença dEle. Volta a quebrantar o seu coração. Ele não te chamou para a morte, Ele te chamou para a vida. Aleluia. Pai, aí está a Tua igreja, Senhor. A Tua palavra foi pregada essa noite. Eu sei que o Teu Espírito traz vida, Senhor. Eu sei que o Teu Espírito levanta os que estão caídos. Como Ezequiel profetizou sobre aquele vale de ossos secos, eu profetizo vida espiritual agora sobre a sua igreja. Eu profetizo renovo sobre a vida da Tua igreja. Começa a despertar esse crente na madrugada. Começa a colocar aquele desejo de jejuar de novo. Começa a colocar aquela vontade de ler a Bíblia novamente. Restaura, Senhor, aquilo que foi perdido. Pois nós não aceitamos a morte espiritual. Nós rejeitamos a hipocrisia, nós rejeitamos uma vida enganando a nós mesmos. Nós cremos no Teu Espírito. Por isso leva-nos a viver a vida em abundância para a glória do Teu nome. E a igreja que crê nessa palavra, aplauda Jesus bem forte. Em nome
de Jesus.